Oi, pessoal! Bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar nas histórias e talvez nas ruínas, né, de um lugar chamado Ofra. Especificamente a Ofra que pertencia à tribo de Manassés. Para muita gente, esse nome só faz sentido quando a gente lembra de Gideão, aquele juiz famoso da Bíblia. Ele era de lá. E, para nossa análise, a gente está se baseando num artigo bem detalhado que mistura teologia e história para tentar remontar a trajetória dessa cidade. O nosso objetivo aqui é entender a história, claro, mas também o significado, o legado de Ofra, uma cidade pequena, mas que teve momentos assim cruciais na narrativa bíblica. E essa distinção que você fez é fundamental logo de cara, porque a Bíblia fala de duas Ofras, né? Tem uma lá na tribo de Benjamim, mais para o sul, perto de onde hoje é Jerusalém, mas a nossa Ofra de hoje é outra, fica bem no norte, no território de Manassés. É essa Ofra, lá nas montanhas de Efraim, que está ligada à história do Gideão. É bom separar as duas para não dar confusão na leitura. Certo, perfeito, distinção feita. Então vamos lá, como é que essa Ofra de Manassés apareceu? Qual a origem dela? A fonte que a gente usou sugere que a história é mais antiga que os próprios israelitas. Sim, sim. Olha, tudo indica, tanto pela arqueologia quanto pelos textos, que já tinha gente morando ali antes. Provavelmente era uma cidade cananeia fortificada e tudo. O nome Ofra, mesmo, segundo o livro de Crônicas, parece que veio de um descendente de Manassés, que era neto de José. Então você tem essa camada cananeia e depois a chegada israelita que tomou posse e deu o nome. E como foi essa transição? Foi na conversa ou foi na base da conquista mesmo, como está lá no livro de Josué? Olha, o relato bíblico, especificamente lá em Josué 18, coloca Ofra na lista das cidades que foram dadas para a tribo de Manassés depois da conquista. Embora não tenha um relato detalhado da tomada de Ofra especificamente, o contexto geral é esse: subjugar as cidades cananeias e dividir a terra entre as tribos, com Josué liderando. Ofra, então, vira parte da herança de Manassés ali naquela região montanhosa central. Entendi. Aí a gente dá um salto no tempo e chega no período dos juízes. Uma época bem agitada, né? Sem um governo central forte, muitas ameaças. E é aí que Ofra sai um pouco das sombras e ganha destaque, certo? Por causa do Gideão. Exatamente. O livro de Juízes põe Ofra bem no centro da ação durante a opressão dos midianitas. A cidade, que talvez fosse só mais um lugarzinho nas montanhas, de repente vira o foco da resistência de Israel. E por quê? Simplesmente porque era a casa de Gideão, filho de Joás, da família dos Abiesitas, que era da tribo de Manassés. Mas o curioso, né, e até meio irônico, é como estava a situação espiritual de Ofra naquela hora, segundo a nossa fonte. Antes do Gideão aparecer como líder, a cidade não era bem um exemplo de fé no Deus de Israel. Longe disso, a fonte descreve um cenário assim de mistura religiosa forte, talvez até de apostasia geral. Ofra era um tipo de centro regional de culto a deuses cananeus e o mais chocante, o próprio pai do Gideão, o Joás, que era alguém importante ali na cidade, era quem cuidava de um altar para Baal e de um poste ídolo de Aserá lá em Ofra. Nossa! Isso mostra o tamanho da crise religiosa que Israel vivia na época, né? Chegava até nas famílias que depois gerariam os libertadores. E é nesse clima pesado, com a pressão de fora, dos midianitas, e essa crise de fé interna, que a coisa vira. O chamado de Gideão em Ofra é um dos momentos mais vivos, assim, do livro de Juízes. Sem dúvida. A cena que está lá em Juízes 6 é muito forte. Gideão está escondido malhando trigo num lagar, que é um lugar para pisar uva, não para malhar trigo. Ele fazia isso justamente para esconder a comida dos midianitas, que levavam tudo. Era um ato de desespero, sabe? Total. E é ali, naquele lugar de fraqueza, de medo, que o anjo do Senhor aparece para ele e fala: "O Senhor é contigo, homem valente." Uma saudação que soa quase irônica, né, pela situação. E a resposta do Gideão é cheia de dúvida. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
É um diálogo muito humano, né? Muito, muito humana. Mostra a luta interna dele, o sentimento de abandono que o povo tinha, mas o chamado vem claro: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. E a primeira missão que ele recebe, antes mesmo de lutar contra o inimigo externo, é resolver a idolatria dentro da própria casa, lá em Ofra. Sim, a ordem de Deus é direta. Derruba o altar de Baal do seu pai e o poste de Acerá que está do lado. Uma tarefa perigosíssima. Desafiava o pai, desafiava a comunidade toda. E ele faz isso de noite, né? Com a ajuda de uns servos, porque tinha medo da reação da família e do pessoal da cidade. No lugar do altar pagão, ele constrói um altar para o Senhor, oferece um sacrifício. De manhã, claro, a cidade fica empolvorosa. Querem matar Gideão. Aí é o pai dele, o Joás, que defende com aquela lógica. Ah, vocês vão defender Baal. Se ele é Deus, que se defenda sozinho. Boa. Esse episódio não só limpa Ofra simbolicamente, mas dá um novo nome para o Gideão. Jerubaal, que quer dizer que Baal lute contra ele. E daí pra frente, Gideão vira o líder militar, reúne o pessoal, tem aquela história famosa do novelo de lã, reduz o exército para os 300 homens, e depois da vitória incrível contra os midianitas e de executar os reis Zeba e Zalmuna, ele volta. Para Ofra de novo? Sim, ele volta para Ofra como um herói. O povo fica tão grato que oferece a ele e aos filhos o reinado sobre Israel. Ah, é verdade. Mas o Gideão recusa. Ele diz que só o Senhor devia reinar sobre eles. Mas, ele se estabelece em Ofra, vive lá em paz até morrer bem velho, lá por 1110 a.C. E é enterrado no túmulo do pai, Joás, na própria Ofra. A cidade vira uma referência por causa dele, durante a vida dele. Mas tem uma sombrinha nessa história, também ligada a Ofra, certo? Aquela história do éfode de ouro? Correto. Embora ele recuse ser rei, Gideão pede para o pessoal as argolas de ouro que pegaram dos inimigos. Com esse ouro todo, ele faz um éfode, que podia ser uma veste de sacerdote ou talvez um objeto para consultar a Deus, não se sabe ao certo, e ele coloca esse éfode lá em Ofra. A intenção talvez fosse boa, né? Fazer um memorial da vitória, ou um lugar para consulta religiosa fora dos padrões. Só que o resultado, segundo Juízes 8, foi péssimo. Todo o Israel se prostituiu seguindo ali. O éfode em Ofra virou uma cilada, um objeto de idolatria que desviou o povo depois que Gideão morreu. É um fim meio amargo para a história dele na cidade. E parece que depois da morte do Gideão, a história de Ofra entra num declínio bem rápido e trágico. O que acontece depois? Aí vem o capítulo 9 de Juízes, que conta um dos episódios mais brutais desse período, a ascensão do Abimeleque. Ele era filho do Gideão, mas com uma concubina lá de Siquém, cidade vizinha e meio rival. O Abimeleque era ambicioso, né? Buscou apoio com os parentes da mãe em Siquém, pegou dinheiro do templo de Baal-Berite, contratou uns sujeitos, assim, meio desocupados e violentos, e a primeira coisa que ele faz é ir para onde? Para Ofra, para a casa do pai dele. E o que ele faz lá é? Chocante. Ele junta os 70 irmãos dele, os filhos legítimos de Gideão, e mata todos eles sobre uma pedra. Só escapa o mais novo, Jotão, que conseguiu se esconder. Esse massacre lá em Ofra acaba com a linha direta do Gideão que poderia liderar alguma coisa e abre o caminho para o Abimeleque se declarar rei em Siquém. Para a cidade de Ofra foi um golpe terrível. Perdeu os líderes, perdeu a conexão com o Gideão de um jeito muito sangrento. Imaginam que isso tenha sido um divisor de águas. Ofra perdeu sua figura mais importante e, logo depois, a descendência dele. Como isso afetou a cidade no longo prazo? Olha, a fonte sugere que aí começou o fim da relevância de Ofra. Sem a liderança forte e a proteção ligada à família de Gideão, e com o poder regional indo para Siquém com o Abimeleque, mesmo que por pouco tempo, Ofra provavelmente foi perdendo importância, perdendo gente. Não tem mais registro bíblico falando muito da cidade depois disso, o que sugere que ela foi se esvaziando aos poucos. E os fatores externos devem ter pesado também, imagino eu. A instabilidade política da região, a divisão do reino. Depois de Salomão, né? Ofra ficou no Reino do Norte, Israel. E esse reino teve muita instabilidade política e religiosa. Isso deve ter acelerado o declínio. Cidades como Samaria, que virou a nova capital, ou Betel,
que Jeroboão I transformou num centro religioso alternativo, devem ter atraído o pessoal de lugares menores, como Ofra. As oportunidades econômicas, a vida política estavam nesses centros maiores. E as grandes potências da época? Qual foi o golpe de misericórdia? O mais provável é que as grandes invasões tenham selado o destino da antiga Ofra. Primeiro, a conquista assíria do Reino do Norte, lá por 722 a.C., que levou muita gente para o exílio. Depois, as campanhas dos babilônios na região, séculos mais tarde. Se ainda tinha alguém morando em Ofra, talvez cuidando de uma rocinha, é muito provável que tenham sido levados embora ou se espalhado durante esses eventos. A cidade, como um lugar importante, some do mapa histórico. Vamos tentar visualizar um pouco essa cidade. Onde é que ela ficava exatamente? E como devia ser a vida lá, pelo que a fonte reconstitui? A localização que se estima é uns 10 quilômetros a sudoeste de Siquém, que hoje é Nablus, numa área de montanhas que faz parte das montanhas de Efraim. Essa posição mais alta dava uma vantagem para a defesa, né? Algo importante naquela época de tanto conflito. Mas, ao mesmo tempo, não era isolada. Estava perto do Vale de Jezreel, ao norte, e do Vale do Jordão, a leste. Isso era vital. E a economia? Uma cidade nas montanhas conseguia, sei lá, ir para frente? A fonte indica que sim, dentro dos limites, claro. O terreno era montanhoso, mas, por estar perto dos vales, tinha acesso a terra boa para plantar. A principal atividade era a agricultura. O próprio Gideão ali Amotribo é prova disso. Plantar oliveira para fazer azeite, videira para fazer vinho, também era comum ali na região. E mesmo sendo menor, a localização dela colocava Ofra perto de rotas comerciais que passavam ali, ligando Siquém a outros lugares. Não era um centro comercial gigante, mas pegava uma beiradinha desse movimento. E você falou de Siquém. A fonte cita outras cidades vizinhas importantes para a gente entender o contexto de Ofra. Sim, algumas cidades bem conhecidas na Bíblia formavam ali a vizinhança regional de Ofra. Siquém é a mais próxima e mais ligada à história, como a gente viu com o Abimeleque. Era uma cidade muito antiga. Foi lá que Abraão fez o primeiro altar na Terra Prometida, onde Josué renovou a aliança, mas também um lugar de muita disputa de poder local. E mais ao norte? Tinha Samaria, que depois da divisão do reino virou a capital do Reino do Norte. Foi fundada pelo rei Onri, era uma cidade importante politicamente, rica, mas que os profetas sempre criticaram pela idolatria, pela injustiça, até ser destruída pelos assírios. A ascensão de Samaria com certeza tirou o brilho de lugares menores, como Ofra. E ao sul, ali na mesma região de montanhas? Betel. O nome significa Casa de Deus, famoso por causa da visão da escada de Jacó. Um lugar super importante no começo. Só que, depois da divisão do reino, Jeroboão I escolheu Betel para colocar um dos bezerros de ouro. Aí virou um centro de idolatria para competir com Jerusalém. Essas cidades, Siquém, Samaria, Betel, eram os polos de poder político, econômico e religioso na região onde Ofra estava tentando sobreviver. Fascinante entender essa rede. Agora, uma pergunta que sempre aparece com esses lugares bíblicos antigos. O que tem lá hoje? Dá para apontar no mapa atual onde ficava a Ofra do Gideão? Essa é uma pergunta complicada, porque a cidade foi abandonada. O nome original se perdeu com o tempo. Mas existe um consenso bem forte entre os estudiosos, baseado em textos e achados arqueológicos, que identifica a antiga Ofra de Manassés com uma vila palestina atual chamada Farata. Farata! E como chegaram nessa conexão? A chave parecem ser uns documentos antigos, uns óstracos, sabe? Cacos de cerâmica com inscrições, que acharam nas ruínas de Samaria, que era ali perto. Esses registros, que são de épocas posteriores, parecem mencionar um lugar com um nome parecido com Ofra, mais ou menos onde fica Farata, hoje em dia. A ideia é que o nome Ofra, ou alguma variação dele, continuou sendo usado até mais ou menos o século XIV. Aí, com o domínio árabe se firmando, o nome deve ter sido arabizado para Farata. E a localização de Farata bate bem com as descrições da Bíblia sobre onde ficava Ofra em relação a Siquém e as montanhas. E o que a fonte que a gente usou fala sobre essa Farata de hoje em dia? Descreve Farata como uma pequena vila palestina que fica na Cisjordânia, a sudoeste da cidade de Nablus,
antiga Sikkim, e pertence à província de Qalqilya. A população é estimada em uns 1.200 habitantes. A maioria é muçulmana. É uma comunidade rural, provavelmente ainda ligada à agricultura da região, mantendo talvez algumas tradições. A fonte também menciona a situação política atual da área, que a gente sabe que é bem complexa, né? Sim, e aqui é super importante a gente abordar isso com cuidado, né? Apenas reportando o que a fonte traz. O artigo menciona que Farato hoje está cercada por assentamentos israelenses, e essas construções, segundo a perspectiva que está ali na fonte, são consideradas ilegais pelo direito internacional. O texto relata que existem tensões, atritos frequentes entre os moradores palestinos de Farata e os colonos israelenses dos assentamentos vizinhos. Há, segundo a fonte, acusações dos moradores de Farata sobre atos de intimidação, ataques, vandalismo por parte de colonos e uma postura de resistência da comunidade palestina para ficar na terra deles. A gente reforça que está só passando a informação e as alegações que estão no material que a gente analisou, sem tomar partido ou validar nada disso. Entendido. É uma camada moderna e bem tensa que se junta a essa história de séculos. Para a gente fechar o ciclo, vamos voltar ao nome. Ofra. Tem um significado por trás? Tem, sim. A origem é hebraica. Os estudiosos costumam apontar 2 significados principais para a raiz da palavra: servo, ou uma gazela jovem, ou talvez cordeiro. São animais que aparecem muito na poesia e nos símbolos bíblicos, né? Associados com agilidade, graça, ou no caso do cordeiro, inocência, sacrifício. E como a gente já falou, além de ser nome de 2 cidades, foi também o nome do fundador dessa Ofra específica, o descendente de Manassés lá de Crônicas. Então, recapitulando nossa viagem por Ofra de Manassés, começamos com a origem cananeia, a entrega para a tribo de Manassés, vimos o auge dela como o lar de Gideão, essa transformação de centro pagão para lugar de chamado divino, de altar ao Senhor. Acompanhamos a liderança de Gideão, a volta dele, até a ambiguidade do éfode. Depois vimos o declínio brutal com o massacre dos filhos de Gideão por Abimeleque, a perda de importância, o provável abandono com as invasões assíria e babilônica, e, por fim, essa conexão intrigante com a atual vila de Farrata e toda a complexidade moderna que a cerca. Ufa! Exato, foi uma viagem por séculos de história concentrados naquele pontinho no mapa das montanhas de Efraim. Foi uma análise muito rica, muito reveladora. No final das contas, que pensamento ou pergunta essa história de Ofra deixa pra gente refletir? Olha, talvez a história de Ofra nos faça pensar sobre a natureza dos lugares e da memória, sabe? Como é que um lugar que parecia secundário, uma cidadezinha nas montanhas, pode virar, por um tempo, o centro de eventos que mudam a identidade, a fé de um povo inteiro. E aí, olhando para essa conexão com Farata e a situação de hoje, como é que essas camadas todas de história, cananeia, israelita antiga, o drama bíblico, séculos de esquecimento e agora o conflito moderno, como tudo isso vive junto, se sobrepõe e às vezes entra em choque no mesmo pedaço de chão? A Terra parece que guarda não só ruína, mas também as narrativas, as tensões que continuam ecoando através dos séculos. E isso nos desafia a entender o presente, olhando para esse passado tão fundo e muitas vezes tão conturbado. Uma reflexão muito forte sobre como o passado continua vivo, presente no território. Excelente ponto para a gente terminar a nossa conversa. Muito obrigada por nos guiar por essa história tão complexa e fascinante de Ofra. E assim a gente conclui esta análise.